De todo mundo, Mi? Acho sim. Já estamos ao vivo. Então, boa tarde a todas, a todos, queridos e queridas. Então, mais um encontro. E o objetivo de hoje é falarmos da confiança através dos tipos. Vocês sabiam que existem tipos diferentes de confiança e níveis diferentes de confiança? Pois é, tipos e níveis de confiança. Então, quais são esses níveis, né? Do que se fala? Vamos dar alguns exemplos. Não tem a confiança em si próprio, então você confia em você, a confiança que eu tenho em mim, a confiança em alguém, então em outra pessoa, a confiança numa situação, a confiança numa verdade, a confiança num conhecimento adquirido, a confiança numa opinião, a confiança na vida, a confiança nas leis. Então, nós temos aqui experiências, né, que elas vão sendo resultados de vários tipos de confiança. Então, se nós temos experiências diferentes, a confiança vai ser diferente e o resultado que nós vamos ter também vai ser diferente. Então, por exemplo, quando a gente confia na gente mesmo, né, nós sentimos essa confiança interna que é diferente quando nós sentimos que confiamos em alguém. Você percebe que tem uma sutil diferença? Então, né, lembra uma vez que você estava autoconfiante, você estava confiando em você. Né? Você sente que é diferente. Então, quando nós confiamos em nós, parece que nós aceitamos melhor o que vai acontecendo, tanto internamente, como também nós tomamos uma decisão. Quando você está confiante numa decisão, parece que você aceita melhor essa decisão, você aceita melhor, de repente, um comportamento que você tem por conta dessa decisão. Agora, quando nós confiamos em alguém, aí é diferente. Quando nós confiamos em nós não precisamos nos abrir, nos entregar. Já está acontecendo dentro, nós simplesmente aceitamos. Então, a aceitação interna, ela é mais natural. Não é? Quando nós confiamos em alguém, aí eu preciso, o movimento é para fora, né? Eu preciso me abrir para confiar em alguém, eu preciso de uma sensação de entrega maior quando nós confiamos em alguém. E por que esse tema da confiança ele é tão importante nestes tempos, né, que vivemos aí de pandemia? É a questão da confiança na vida, porque algumas pessoas dizem, nossa, eu perdi a confiança na vida, eu perdi agora, né, eu perdi o chão. Muitas pessoas tinham essas estruturas muito firmes e aí elas sentem que foram abaladas. Então, é muito importante você olhar, né, para o que significa confiança para você. Nesses tempos onde, até eu estava vendo uma pesquisa, a questão do uso da máscara, né, porque o sorriso, por exemplo, ele já suaviza uma pessoa. Quando você está com um sorriso, você já fica, você confia mais. Né? Então, nós temos, nesse período que nós estamos vivendo, a questão da confiança, ela é um ponto bastante importante para que possamos atravessar, vamos dizer assim, esse período e saber diferenciar. Então, agora nós já sabemos que existem aí vários tipos de confiança. Então, quando nós confiamos em nós mesmos, eu confio em mim e você confia em você, não tem necessidade de defesa. Né? Somos nós mesmos conosco próprios. Então, não precisamos nos defender. A confiança, ela é, como tudo, ela é desenvolvida, né? Ela também precisa ser trabalhada. Agora, por isso que confiar em você e confiar em alguém tem essa sutil diferença. Já confiar numa situação quer dizer o quê? Confiar numa situação, confiar numa opinião, aí já tem um outro significado, né? Que nós nos sentimos seguros de alguma forma nessa situação. Quando eu digo que confio, não, a situação que estamos vivendo, eu confio ou eu não confio? Se eu digo que eu, apesar de todas as dificuldades, né, que muitos estão enfrentando, se eu confio que essa situação ela vai passar, demore mais ou demore menos, qual é o sentimento que vem? O sentimento de segurança. Então, a confiança numa situação, ela também traz uma segurança, ela está intimamente
ligada. Agora, se eu não confio, né, eu corro alguns riscos. Então, por exemplo, esse final de semana, né, o que eu ouvi é que as pessoas, né, assim, os noticiários, para quem acompanhou, praias lotadas, pessoas sem máscara, mesma coisa no interior, lugares assim. Quer dizer, o que aconteceu neste final de semana? O risco de um polo ir para o outro polo, de um extremo ir para o outro extremo. Por isso que essas reflexões são tão importantes, né? Então, e a confiança? Se eu confio nos dados da ciência que dizem que esse assunto é sério, que dizem que a transmissão é séria, que esse vírus ele é real no sentido que essa pandemia ela existe. Então, se eu confio nessa situação, eu vou fazer o quê? Eu vou tomar atitudes que vão me trazer segurança para atravessar esse período. E elas são bastante claras, né? Distanciamento seguro, uso apropriado de máscaras, higienização. Percebe que são isso? Se eu confio nas informações que vêm dos órgãos de saúde, se eu confio que é passageiro, eu vou ter o quê? Segurança. E eu tendo segurança, segurança no quê? Nos protocolos. Né? O que nós acabamos observando, infelizmente, né, que quando não há esse movimento, a pessoa ela simplesmente ela desqualifica, né? Ela não confia que isso é verdade. E aí, infelizmente, nós temos aí comportamentos bastante imaturos, e é o que nós vemos aqui. Não colocando a confiança no devido lugar e da maneira apropriada, quais serão as consequências? Nós vamos acompanhar as consequências. Então, eu vou sempre continuar colocando aqui, né, a importância do autocuidado, né, a importância da resiliência. Eu sei que para muitas pessoas, eu tenho conversado com várias pessoas que estão atravessando esse período com muita dificuldade. Então, as pessoas que estão sozinhas, por exemplo, né, elas têm muito medo, né, e estão, né, muita queixa de que estão sozinhas. E quem está com a família também tem as queixas, né, reclamações que estão com a família. Então, nós temos aí pressões de um lado e de outro. Então, essa questão da confiança é muito importante que ela seja exercitada, como tudo, que ela seja desenvolvida. É muito importante, né? E outra coisa também é a questão, né, da reclamação. A palavra repetir. Então, é pedir, né, pedir de novo. Quando eu repetir, o é de novo. Reclamar é clamar de novo. Então, quando você reclama, você está clamando para que de novo aconteça aquilo que você está falando. Então, como eu aprendi, eu repasso para vocês como a linguagem não só descreve a realidade, a linguagem cria a realidade. Quando nós reclamamos, nós precisamos saber que nós estamos clamando de novo para que aconteça aquilo que nós muitas vezes não queremos. Se eu estou reclamando, é algo que não está me fazendo bem, não é? Então, voltando ao tema aqui da confiança, quando eu confio numa situação, há uma espécie de segurança, é uma segurança interna, né, que diz para o meu sistema nervoso como uma garantia que tudo vai ficar bem. Né? E esse bem, de novo, né, é um bem-estar, mesmo que eu tenha dificuldades externas ou que aconteçam coisas internamente, quando você desenvolve a confiança na vida, confiança na espiritualidade, né? Confiança no plano espiritual, confiança na evolução. Nós temos aí o planeta, ele tem bilhões de anos. Quando nós olhamos para o universo, né, existe uma inteligência, existem leis cósmicas que cuidam. Então, se eu confio nessas leis cósmicas, se eu confio na vida com V maiúsculo, se eu confio nos planejamentos de vida, então é muito importante que essa confiança ela seja desenvolvida, não uma confiança cega. Já nós vamos ver a diferença. E aí deu para perceber nesses diferentes tipos de confiança, e eu sei que muita gente está chegando agora, então eu vou só repassar rapidinho, que é a confiança que você tem em você, a confiança que eu tenho em mim, é a primeira, né? A autoconfiança. Mas também a confiança que você tem no outro, a confiança numa situação.
E nós vivemos uma situação agora que traz uma desconfiança muito grande para muitas pessoas. A confiança na verdade, né? Verdade aqui sempre com V maiúsculo, a confiança na vida, a confiança no conhecimento, a confiança na ciência, não é? Por isso que nós precisamos ter um radar e um discernimento, porque toda informação que vem da mídia é confiável? Não. Toda informação que vem nas mídias sociais, nas redes sociais, é confiável? Não. Olha como é importante, junto com a confiança, trabalharmos o discernimento. Mas a confiança ela é do cardíaco e o discernimento é do mental, né? Nós discernimos com o campo mental. Muito bem, então, já olhamos para os diferentes níveis. Agora, dá para perceber um fator comum nesses diferentes tipos de confiança? Qual é o fator comum? Quando nós confiamos em nós mesmos, em alguém, numa situação, não parece que em todos eles tem essa segurança implícita, essa segurança que está lá no meio, aquela sensação de uma segurança que a gente não precisa se proteger, a gente não precisa se defender. Quando eu confio, esse escudo, essa proteção, parece que a gente não precisa dela. Parece que a gente se sente num território amigo. Nós estamos num território que não é hostil. Então, sabe aquela sensação que você pode ser quem você é naquele momento, sem precisar, ou ter muita cautela? Como é que você... pisando em ovos. A pessoa estava pisando em ovos. Quer dizer o quê? Que ela não estava sendo ela mesma, não estava sendo espontânea. Não é? Então, essa sensação de que podemos ser nós mesmos, sem precisar de cautela, sem precisar ficar paranoico, né? O que o outro vai pensar? E se eu falar isso, o que ele vai pensar? E se eu mostrar aqui uma vulnerabilidade, um sentimento, o que o outro vai pensar? E se eu mostrar uma insegurança, o que o outro vai dizer? Então, a confiança tem, sim, né, uma relação direta com essa diminuição, né, um baixo medo. Então, não tem muito... Fica no receio, você pode ter um meio pé atrás, né, numa situação, principalmente se ela é nova, mas quando as pessoas... só você lembra de alguém que você confia. Quando você está perto dessa pessoa, o que acontece com você? É uma ausência, não tem medo, não tem... né? A simples confiança já está embutido. Não tenho necessidade, eu não preciso do escudo do medo. E aí isso pode ser em qualquer situação. Eu posso estar sozinho, né? Eu posso estar... porque aí tem a confiança com cada um, né? Que nós vamos falar mais dessa interna. Nós vamos até falar da externa, porque muitas vezes nós aprendemos as lições com o outro, né, que vem. Por isso que eu falo de uma pessoa que é confiável, mas o trabalho todo é de autoconfiança. Por isso que nós podemos estar em qualquer lugar, sozinhos ou com alguém, mas se nós confiamos, nós nos sentimos que estamos em boas mãos. Por isso que quando, depois de uma meditação, que leva muito lá, né, no fundo, ou quando você se conecta com a espiritualidade, sentir essa confiança é sentir que estamos seguros em qualquer plano da vida, né? Nós temos 2 planos para estar na vida. Então, vamos dar alguns exemplos, né? Vamos falar dos tipos de confiança. Então, a gente falou, né? A gente pode confiar que um amigo não vai nos magoar. Esse é um tipo de confiança. Pode ver, você confia em alguém que você... esse é meu amigo, ele não vai me magoar, não vai ferir. É um tipo, né? E a gente sabe que a pessoa não planeja nos magoar. Então, esse na escala, esse é o primeiro, sabe? Aquele mais elementar, o início. No início, né, nós confiamos porque nós sabemos que aquela pessoa não vai nos magoar, ou ela não está planejando nos magoar. É o primeiro tipo de confiança, que tem a ver, então, com a certeza que a pessoa não vai nos ferir, então a gente confia nela e nós nos sentimos à vontade com ela. Então, vamos vendo, né? Já tem um outro nível, um outro tipo de confiança que é um pouquinho mais profundo. Não é que a pessoa não vai nos fazer mal, né? Mas ela, às vezes, ela quer o melhor para nós. Então, esse tipo, ele vai levar em conta o que é bom para nós. Então, sabe aquele amigo que, às vezes, ele fala uma verdade que você fala, doeu, mas aí parece que depois que a pessoa falou, parece que veio uma percepção, né? Que o sentimento, o que aquela pessoa queria?
queria o melhor para nós. Ela falou uma verdade doída, mas no fundo, fala, nossa, foi bom ter ouvido aquilo, como foi bom. E nós confiamos em pessoas que, às vezes, falam verdades doídas, mas nós sentimos que é para o nosso bem. É uma certeza, não, mas eu melhorei depois que a pessoa falou aquilo. Eu melhorei muito, né? E você pode ter se percebido já ouvindo de alguém, e aí você passa a confiar mais profundamente nessa pessoa, porque ela não te magoou, ela falou uma verdade, e daí você foi mais fundo, e você trabalhou, e você melhorou, você cresceu. Olha isso. Né? E aí você confia nessa pessoa. E aí eu já, né, posso falar, eu tenho a experiência dos dois lados, pessoas que vieram me dizer, nossa, quando você falou aquilo, sabe que doeu? Nossa, você falou, ai, só que depois, nossa, e assim, pessoas próximas que nós percebemos a evolução, mas dá uma maturidade, a pessoa cresce de um tanto que você fala, uau, que bom, porque muitas vezes, né, as verdades, elas para lustrar, vamos dizer assim, essa essência, que é sempre a busca dela, né? Nós vamos colocando tantas camadas que, às vezes, algumas camadinhas doem. Mas tem ainda um terceiro nível. Ó, falei do primeiro, que é esse. Eu confio em quem não me magoa. Né? Eu sei que a pessoa, mesmo que ela... mas aí eu sei que ela não teve a intenção, então aquilo não era bem aquilo. Então, é um nível de confiança. O segundo já é o mais profundo. Né? Às vezes, a pessoa fala alguma coisa, né? E tenha ela falado com a intenção ou não, porque às vezes a pessoa fala com a intenção de te falar uma verdade que você não está vendo sobre você mesmo, mas às vezes não, às vezes a pessoa fala uma coisa que, nossa, aquilo te pega. Né? Em vez de ficar bravo, ressentida, que tal mergulhar um pouco mais fundo, né? E se você confia nessa pessoa, você tem certeza que ela está dizendo aquilo, porque do ponto de vista dela é para o teu bem. E descendo mais um nível, aprofundando um pouco mais, né? É aquele que não se estabelece, o nível de confiança, ele não se estabelece porque a gente sabe que aquela pessoa não vai nos ferir e não vai nos magoar. Não se estabelece aí. Também não vai se estabelecer porque nós sabemos que a pessoa, mesmo falando as verdades, ela quer o nosso bem. Também não é. Mas é que nós conhecemos a pessoa, nós conhecemos aquela pessoa, sobre ela mesma. Porque a pessoa que está ali na nossa frente, ela não precisa se preocupar. Ela é tão espontânea com a gente, ela não vai se preocupar se ela está nos ferindo ou não, se ela está fazendo, que é o primeiro, né? Ela não está também preocupada se ela vai falar algo que é para o nosso bem. Nesse terceiro nível, né, a confiança se estabelece pelo que a pessoa é. Né? E aí, de novo, vale para fora, mas a intenção é irmos para dentro já, né? Porque nós sabemos que aquela pessoa, nós sabemos que nós podemos confiar pelo caminho que ela já trilhou, pela integridade que ela tem com ela. Né? Então, essa é uma qualidade muito profunda da confiança e que não é muito comum entre as pessoas. É bem raro. Né? Da pessoa ser tão ela mesma, né? E ela falar o que ela sente, o que ela pensa, né? Esse é um nível de confiança bastante profunda. Mas aí você pode se perguntar, mas o que permite esse tipo de confiança? É a percepção, é uma sensação de algo maior. Né? E aí eu lembro de muitas psicografias, eu lembro esses grandes mestres, né? Então, Chico Xavier. Né? Então, existia uma percepção ali, né? A sensação de algo, eles estavam a serviço de algo maior. Porque muitas vezes nós podemos não compreender aqui racionalmente a verdade. Então, tanto as qualidades da pessoa, então a natureza dessa interação nos leva a esse tipo de confiança, quando a gente confia em algo maior.
E às vezes vem, né? De onde você menos espera, né? Às vezes vem ali uma fala, vem uma... E tem situações também que trazem esses pontos, né? Então, nós conhecemos pessoas, pode ser que conheçamos, dos 3 tipos, né? Ou então nós mesmos, agora já vamos fazer os 2 movimentos. Nós confiamos em alguém, ou nós somos confiáveis, porque nós não ferimos. Tem pessoas que falam assim, como, né, a pessoa não... Eu confio em você porque você não vai me ferir, você não vai né, me machucar, você não vai... Então, ou então nós confiamos em alguém porque nós é que não vamos ser feridos. O outro tipo, às vezes nós confiamos mesmo que possamos ser magoados, né? Mas nós sabemos que é positivo para nós. Ou então nós é que falamos algo com intenção ou não, acabamos ferindo outra pessoa, mas ela entende que foi positivo no tempo para ela. E no terceiro, nós, muitas vezes, nós não conseguimos ver o que é positivo ou o que é negativo, ficamos às vezes até pode até haver nesse terceiro, né, uma confusão, porque não precisa ser magoado ou não ser magoado, mas o importante é que continuemos confiando. Então, a confiança, ela está acima, ou mais profundo do que os 2 primeiros, independente de sermos magoados ou não. O importante é continuar confiando na espiritualidade, confiando na vida, né? Confiando que existem diretrizes maiores guiando a nossa vida, confiar nas leis universais, nas leis divinas. Então, a confiança nessa maneira que nós estamos trazendo e colocando, a confiança é a que nos dá aquela certeza, aquela segurança, aquela convicção para que a gente possa se abrir. O ponto delicado aqui, o ponto central é, se eu confio, eu tenho segurança. Eu tenho segurança que eu posso me abrir numa situação sem muita resistência, sem precisar me defender muito, colocar muitos escudos. E aí eu posso fazer isso em 2 níveis, né? Primeiro, a vontade de confiar. Então, eu confio, e aí se eu confio, eu não preciso me defender de você, eu não preciso me defender de uma situação. Então, de novo, a vontade, né? Vocês viram que várias vezes a vontade ela entra como um elemento importante nesse processo de autoconhecimento. E aqui ela entrou novamente. Então, nós temos esse nível, né, que é esse nível primeiro, que é mais superficial. Então, eu resisto, mas eu observo, então, não, eu quero confiar. Então, a Michele aqui, né? Eu percebo a Michele confiante. Para mim, ela é uma pessoa em quem eu confio. Então, se eu, naturalmente, aí de novo, lembrando dos outros capítulos, se você se percebe uma pessoa mais desconfiada, né, eu tenho mais dificuldade de confiar. Como é que eu faço? Como é que eu desenvolvo a confiança? Então, pelo tempo que nós já convivemos, a Michele é uma pessoa, para mim, confiável. E aí, o que eu passo a fazer? Eu passo a colocar minha vontade, né, de confiar na Michele, e aí eu faço isso de que maneira? Conscientemente, diminuindo, né, me abrindo para quando ela fala, não colocando, porque as barreiras não são físicas, né? Às vezes, quando a gente está resistindo a uma ideia, quando a gente desconfia de alguém, a pessoa fala, eu já resisto, eu já me defendo. Então, que tal começar a exercitar através da vontade, né, conscientemente, me percebendo mais seguro, protegida o suficiente para poder me abrir e me envolver em alguma situação com a Michele. Então, por exemplo, ontem nós, né, estivemos numa aula juntas. A abertura, ela foi falando coisas e eu fui me abrindo, e eu fui me envolvendo, e aí eu posso pensar, poxa, né, que interessante, eu vou aplicar algumas coisas que a Michele falou. Então, percebe que muitas vezes, né, é um trabalho. Desenvolver a confiança é um trabalho.
E aí, pode ser também, e aí a desconfiança volta, o medo, muitas vezes inconsciente, ele volta. E aí o que nós fazemos, lembrando das semanas anteriores? Nós trazemos o quê? Para observação. Opa, olha eu aí. Olha o medo vindo. Opa! Né? Porque se na infância você teve pouca frustração, no sentido que você confiou e as pessoas foram confiáveis, né? Você confiou e não teve muita decepção na infância. Você cresce com essa tendência a confiar nas pessoas, que as pessoas são confiáveis. Mas se você se decepcionou, se você confiou e foi frustrado, frustrada, esse termômetro, né, ou esse radar da desconfiança, ele é muito mais alerta. E aí o que precisa fazer? De novo, observação, autoanálise, né, que é isso, autoobservação. Se observa. Eu sou uma pessoa, eu tenho mais facilidade para confiar ou eu naturalmente sou mais desconfiada? E aí, naturalmente, onde nós vamos buscar? Nas primeiras experiências da nossa infância. É lá que elas estão, né? Estão nos convidando aí para que sejam olhadas e principalmente ressignificadas. Essa é a maior importância, né? Por quê? Porque se eu me fechar, né, eu vou ter menos interações, eu vou desenvolver cada vez menos essa confiança. Confiança na vida, confiança nas situações, nas experiências, nas lições que a vida vai me trazer. Então, tanto um extremo quanto o outro, nas relações, né, se eu confio demais ou desconfio demais, eu perco muitas vezes lições que são importantes na nossa vida e no nosso dia a dia. Né? Agora, para dentro, quando nós vamos ao encontro da nossa alma, aí sim, aí é importante irmos com essa abertura, né, sem resistências, sem nos defendermos, sem nos protegermos de nós mesmos. Aí é bem importante que esse movimento possa acontecer, né? Então, quando nós confiamos, né, nós vamos perceber que alguns sentimentos negativos vão aflorar. E aí é a hora de buscar. Teve uma pergunta que eu achei interessante, um exemplo, que é a pessoa perguntando: às vezes eu penso que eu deixei de confiar, e aí, se na infância, como eu já disse, eu não tive boas experiências, eu me protejo. Porque eu não sei se eu confiar, vai valer a pena eu confiar? Será que vai valer a pena? Bom, a gente pode começar então, né? E aí são as dicas de como fazer com o tipo mais primário. Vamos entrar na escola de confiança, porque é importante nós encontrarmos os nossos limites. Você encontrar, bom, até onde eu confio? É um começo, porque é um exercício, porque se desenvolve, é uma planta que vai se desenvolver. A confiança é uma semente, ela vai se desenvolver. Então, como é que nós começamos a regar? Né? Encontrando os limites, e à medida que esse trabalho de autoconhecimento para dentro continue, nós vamos continuar com ele, essa confiança, então, ela vai, sim, se aprofundar. Né? Por quê? Qual que é a confiança interna? Com o que a gente pode associar a natureza da confiança? O que faz que nos leve a confiar? Já falamos, a sensação de segurança, a proteção e o respeito. E aí, de novo, com relação a nós mesmos, se o movimento for para fora, ou em relação a uma pessoa ou alguma situação. Porque quando nós confiamos e nos sentimos seguros, nós deixamos de lado as nossas defesas, nós somos nós mesmos, nos mostramos como somos. Já percebeu que quando você está na frente de alguém que você confia, não tem as preocupações, as tensões, elas são muito mais aliviadas? A mente, ela fica tranquila, né? O coração também, fica em paz o coração. Também nessa segurança na mente e essa certeza no coração, quando não existem essas tensões na mente, nós aí entramos nesse estado ideal de autoconhecimento. Então, o melhor momento para você se conhecer, né, é a mente tranquila, coração sereno, para fazer esse mergulho. Quando nós confiamos
nesse trabalho de entrar em contato com a própria alma, o temor, o medo, o receio, ele vai diminuir. E isso vai permitir, né, que lembranças da infância venham, e mesmo assim você vai continuar tranquilo, você vai continuar tranquila. Então, a confiança, ela está intimamente ligada com tranquilidade. Ela está intimamente ligada com a ausência de agitações. O repouso da mente, quando você está com a mente mais repousada, o coração está tranquilo. Então, essa tranquilidade tem a ver, agora já sabemos, com a ausência. A gente não tem necessidade de nem se defender e nem se proteger. Sabe quando você tem uma atitude despreocupada, né? Assim, serena, tranquila? E aí ele fala uma coisa que eu achei bem interessante dos plexos, né? Dos plexos o frontal, né? A mente, o coração e o plexo solar. Ele liga esses três de uma maneira bem interessante. Então, quando a mente se sente segura, se sente tranquila, o que faz? O coração, ele faz o quê? Ele se abre. Então, trabalhamos a mente, o coração aberto, e quando o coração se abre e forma-se essa conexão, então, quando você leva a sua atenção por uns 2 minutos no coração, existe uma ressonância, nós já falamos aqui, que o coração, ele começa, né, a bater, a pulsar, né? Quando nós éramos feto na barriga da nossa mãe, aos 21 dias. Com 21 dias de existência, o coração começa a bater, antes do cérebro estar formado. Então, até hoje é um enigma da medicina e da ciência. Então, e o coração tem neurônios, é uma rede neuronal pequena, 40, 50 mil neurônios, mas eles estão presentes, eles, por ressonância, eles entram em sintonia com os neurônios do cérebro, né? E olha o que ele diz aqui, quando o coração se abre, existe uma ligação com o centro do peito aqui e o cérebro, então há uma conexão. A mente se aquieta, o cérebro se tranquiliza e o coração se abre. E aí existe essa conexão. Os dois passam a entrar em ressonância. E aí todo o corpo se harmoniza e se equilibra. E aí ele coloca cores. Então, eu desconheço, mas a cor verde dá a sensação de certeza no coração. E a cor azul dá a sensação de segurança na mente. Então, esse céu azul, né? Você já imagina o teu cérebro como um céu azul, dando o quê? A segurança na mente. E o verde no coração, uma certeza da existência da alma, da existência da imortalidade, da espiritualidade, que as situações e as experiências que passamos fazem parte para a nossa evolução e para o nosso aprimoramento. Como uma escola, são lições. Existem lições individuais e as lições coletivas. E nesse momento estamos passando pelas duas situações, né? Existe um campo mundial, existe uma lição que é para toda a humanidade, e dentro da humanidade, que nós fazemos parte, existem as nossas lições individuais, pessoais, de dentro, existem aquelas mais próximas, familiares, trabalho, amigos, né? Então, voltando, quando alguém demonstra ser uma pessoa que tem compaixão, nós confiamos nela também. Lembra que nós falamos sobre a compaixão e a verdade? Agora ele vai trazer de novo, nós trouxemos o sofrimento, a compaixão e a verdade. Então, agora ele já linkou. Quando alguém demonstra compaixão, nós confiamos nessa pessoa, né? Isso significa que o centro cardíaco dessa pessoa ativou o nosso centro cardíaco, formando aí uma sintonia, não é? Uma sintonia, uma energia muito semelhante. E se uma pessoa demonstra compaixão por nós, nós confiamos nela. Então, a confiança e a compaixão estão intimamente relacionadas. E lembra que nós falamos numa semana anterior a relação do sofrimento? Por quê? No nível superficial da compaixão, quando nós vemos alguém sofrer,
nós sentimos compaixão por essa pessoa. Se alguém passa por dificuldades ou está com muito medo, nós temos compaixão por essa pessoa. Por isso que o sofrimento tem a ver com a confiança, né? Tem uma relação direta com a confiança. Então, quando nos sentimos compaixão, o nosso centro mental, o centro cardíaco, ele se abre. Coração e mente, eles entram em sintonia, né? Principalmente se a mente está tranquila. Aí, vocês podem perceber que o medo ele diminui, o plexo solar, a vontade surge, dando-nos apoio e segurança. Então, quando confiamos em alguém, quando nós percebemos que existe compaixão nessa pessoa, nós conseguimos nos abrir. Quantas vezes vocês lembram de falar, nossa, eu falei uma coisa para você que eu nunca falei para ninguém. É sinal que se você já ouviu isso, né, essa pessoa sentiu o quê? Confiança em você. Ela sentiu que você está centrado, sereno, mente e coração alinhados, essa pessoa conseguiu se abrir. Agora vamos para o outro lado, né? Às vezes tem pessoas que confiam em pessoas que não são confiáveis e todos nós já sabemos o resultado, né? Qual que é o resultado? Decepção. Qual é o resultado? Frustração. E aí muitas vezes há o fechamento mesmo do cardíaco, a pessoa fecha, né? Então, muitas vezes a pessoa ela tem a capacidade de confiar, mas não a sabedoria e o discernimento, critérios importantes para confiar. Então, não adianta, sabe quando tem pessoas que falam, né, cuidado, não vai muito de peito aberto. É isso, não é que a pessoa ela está dizendo assim, né, olha, desconfia de tudo, de todos, não. Assim, usa o discernimento junto com a confiança. Sabedoria junto, porque quem é sábio usa o discernimento, né? Usa a sabedoria junto com a confiança. Então, por isso, tem pessoas que confiam muito e acabam confiando de maneira equivocada. Por quê? Porque a verdade precisa estar junto, né? Então, lembra que eu falei, se na infância a gente confiou em pessoas, nós temos todos uma história, e agora vocês percebem que em cada semana tem sempre um ponto de reflexão e de voltar lá para a infância, né? Então, muitas das origens do que nós passamos hoje como consequência estão na infância ou em outras existências, né? Às vezes tem pessoas que já chegam com traumas, né, por terem tido experiências de terem confiado e terem sido roubadas ou terem sido abandonadas, ou, enfim, todos os temas das 5 feridas, né, 5 feridas emocionais, né? Confiei e aí me senti abandonada. Ó, lembra? Me senti, não fui abandonada, né? Confiei e me senti abandonada. Confiei e me senti injustiçada. Confiei e me senti rejeitada. Confiei e me senti traída. Confiei as feridas, né? Que vale a pena repassar. Então, o discernimento, porque podemos ser roubados. E aí, de novo, roubo de dinheiro, mas pode ser também que roubo de energia, né? Roubo de, enfim, várias. Então, nós precisamos, nesse aprendizado, primeiro, quando acontecer isso, falar, opa, será que na infância eu não tive esse aprendizado, ou não trouxe, e agora eu preciso desenvolver sabedoria, né? Discernimento para auxiliar na confiança. Então, a mente precisa estar junto com o coração, né? Cérebro e coração, de mãos dadas, juntos nesse processo evolutivo, né? Super importante. Também tem outro ponto que é importante, que a compaixão, que nós estamos falando, ela é a porta, né? É o guia para o coração. E para quê? Para que possamos encontrar a nossa verdade. E aí sim, nós desenvolvemos a nossa capacidade de autoconfiança, que é ao mesmo tempo objetiva, né? Porque ela é baseada na verdade, no que nós percebemos, naquele conhecimento que é mais verdadeiro, e ao mesmo tempo confiança abrindo o coração, né? Então, a função, é isso que é importante, a função da compaixão, lembrando aulas anteriores, é permitir, né, lembrando que essa confiança ela é para o autoconhecimento.
voltando agora para dentro. A função da compaixão é permitir que essa confiança brote, começando no coração, confiando, e se trouxer, que esse é o trabalho, na hora agora, voltando para dentro. Se quando você confia e vai fazendo esses mergulhos de autoconhecimento, brotam as mágoas, o que eu faço? Eu trabalho essas mágoas, trabalhando com autocompaixão também, né? Porque às vezes a verdade dói, como eu falei, às vezes as pessoas, quando dizem para nós, mas nesse processo de conhecermos a nós mesmos, tem algumas verdades acerca de nós que também doem, né? Mas a meta aqui é autoconhecimento, que é verdade. Então, por isso que tem essa ligação estreita entre compaixão, verdade e confiança. Compaixão, verdade e confiança. Então, a compaixão, de novo, ela está ligada à verdade. Mesmo que tenha um sofrimento ali, a compaixão precisa estar a serviço da verdade, não para eliminar a dor, que essa foi uma aula inteirinha sobre isso, né? Então, a compaixão está a serviço da verdade, não para eliminar uma dor. Então, lembrando, né, que a confiança, no primeiro nível, a gente acredita que a pessoa não vai nos fazer mal. Segundo, a gente acredita que a pessoa quer o nosso bem. E no terceiro, a gente tem uma confiança objetiva na pessoa, por essa sintonia nesse algo maior, né, que nós acreditamos. Então, que esse algo maior é muito verdadeiro, né? E se essa pessoa se dedica a buscar a verdade, nós também podemos, a partir de cada dia, buscar cada vez mais essas verdades espirituais, as verdades das leis universais, a verdade da nossa alma. Muito bem, então, quando nós buscamos, o sofrimento pode vir? Pode vir que a gente às vezes sofre e não sabe nem por quê, mas aí sim, nesse processo de autoconhecimento, nós sabemos que esse é um tipo profundo de confiança, né? Nós experimentamos uma verdade que vai transcender, né? Mesmo que tenha dor, sofrimento, ou que venha pelo bem-estar, mas o importante é essa transcendência, é confiar em algo maior, né? Confiar em algo maior. E outra coisa também é dar valor para isso, começar a colocar valor, porque às vezes não foi algo que nos foi valorizado, né? Nós valorizamos muito a mente, valorizamos o conhecimento, valorizamos as questões materiais, muitas vezes né, as questões externas, mas que tal começar a colocar valor nesse movimento de ampliar a confiança dentro de você, por você, né? Pela vida que, se fomos criados aqui, toda essa natureza foi criada, existem, né, leis e podemos confiar nelas. Então, a confiança depende da valorização que nós damos. Então, precisamos valorizar, queremos ampliar a nossa confiança em nós, na vida e nas pessoas que vamos usar o discernimento, precisamos colocar valor, não é? E aí tem um outro ponto que é importante, voltando a falar das pessoas que são muito confiadas, né? Confiam muito. A pessoa no início pode ter esse cardíaco muito aberto, ter compaixão o tempo todo, por todos, por tudo certo, né? A maior parte do tempo, mas o que está acontecendo nesse nível mais profundo? Muitas vezes sabemos, quando a gente se compadece por alguém, mas será que naquele momento, aquela situação, mesmo a pessoa sofrendo, é o melhor ter compaixão naquele momento? Será? Né? Cuidado para não ir para outro extremo, não é para se tornar insensível, não é isso, mas é começar entre a compaixão excessiva e a insensibilidade, que tal de novo, né? Tudo bem, no início a gente já aprendeu, nós temos compaixão para diminuir o sofrimento de alguém ou até livrar o sofrimento. Quem é mãe, pai, quantas vezes nós queremos evitar o sofrimento, nós queremos aliviar, diminuir, enfim. Mas no nível mais profundo de compaixão,
nós, será que a gente ajuda tendo compaixão? Será? Né? Eu não estou falando também o contrário, né? Que aí não é para, então tá, a pessoa está sofrendo, vou pôr mais sofrimento para ela. Nada disso, né? Muito pelo contrário. Se a pessoa está sofrendo e ela não se trabalha, ela não está nem se perguntando qual é a lição, seja uma doença, seja uma dificuldade, se a pessoa não está nessa busca de entender a lição da vida, né? Para que eu vou fazer isso? Então percebe que é esse nível, né, mas aí de novo você vai sentir compaixão. Esse é bem delicado esse ponto agora, né? É bem delicado porque aqui a meta, né, é chegar nesse ponto de que a pessoa está indo ao encontro dela mesma. Nós somos seres espirituais numa trajetória material, física. E aí a questão é, às vezes, uma situação difícil que vai te trazer, né, uma evolução espiritual. Se alguém tiver compaixão por você nesse momento, será que ela vai estar te ajudando? Então, aí de novo, a existência ou não do sofrimento nesse processo, ela não é tão importante. A compaixão por nós mesmos funciona da mesma maneira. A verdadeira energia da compaixão por nós mesmos, a verdadeira confiança em nós mesmos transcende, seja a dor, seja a alegria, né? Porque nós confiamos no quê? Na espiritualidade, nós confiamos na alma, nós confiamos nessa vida para onde nós vamos. E se nós confiamos, que valor nós damos? Se aqui é uma viagem, nós estamos aqui de passagem. Quando nós vamos fazer uma viagem, nós procuramos saber minimamente como é nesse lugar que nós vamos, né? Você vai lá, vê o tempo, a temperatura, que roupa você vai pôr na mala, e se você vai para a praia ou para o campo, é bem diferente a roupa que você vai pôr. Se você está no verão ou no inverno, é bem diferente a roupa que você vai estar colocando na tua bagagem. Então, assim, se a vida espiritual é a nossa verdadeira vida, que bagagem nós estamos colocando, né? E se vem uma experiência, se essa experiência né, que a vida traz, que é uma lição, que às vezes é difícil, é dolorida, se eu consigo penetrar, transformar, eu me fortaleço, eu amadureço. Se não, a compaixão, né, a autocompaixão, ela vira um band-aid. Aí eu tenho uma ferida, eu coloco um band-aid. Dura por um tempo, mas que tal tratar, cuidar com carinho dessa ferida, né? Olhando a verdade como ela é. Né? Então, a verdadeira energia da compaixão por nós, ela vai transcender, né? Transcender as lições, quando a gente aprende com as lições. E aí a gente confia, e aí, né, nessas verdades com V maiúsculos, a verdade da própria alma, a verdade de alguém, a verdade de uma situação, a verdade como ela é. Muitas vezes as pessoas esperam que a gente haja, que a gente se comporte de uma maneira aparentemente piedosa, né? Para que a pessoa atinja um nível mais profundo de compaixão, ela precisa estar em contato com essa mesma profundidade. E aí isso passa a ser algo natural, né? Onde você vai sentir se aquela pessoa, naquele momento, né, ela está precisando de uma compaixão, se ela está precisando de uma palavra, às vezes, né, de ouvir uma verdade, que ela possa refletir depois, né? Então, é válido que em situações normais a gente tente proteger alguém que está sofrendo, que nós procuremos evitar magoar as pessoas, né? Para que a gente vai magoar de bobeira? Tá? Mas também cuidado, bastante cuidado, né? Porque se às vezes você também vê que a vida está trazendo uma dificuldade e a pessoa não está aprendendo, né? Cuidado para não ser você que vai colocar aquele band-aid e a pessoa vai retardar o aprendizado dela. Agora também cuidado, porque em outra situação, para que você vai falar uma verdade
se ela não está se trabalhando e ela não está aprendendo, e aí você vai tornar o sofrimento dela ainda maior, falando aquela verdade. Lembro uma vez o Divaldo, ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, ó, a verdade é como um diamante dos mais preciosos. Se você pegar essa verdade, colocar num estojo de veludo para presente, é um presente. Se você pega esse diamante e atira, taca na cara da pessoa, vai machucar, vai ferir. E é a mesma verdade. Então, também existem formas e formas de colocar essa verdade. Mas aí precisa dar um passo, né, quando é você, na compreensão do outro. Será que você está aliviando um sofrimento, que esse sofrimento vai fazer a pessoa despertar, né, para questões espirituais? Mas, por outro lado, você vai falar algo que naquele momento só vai doer mais e a pessoa já está num sofrimento onde ela não está consciente, onde ela não está presente para tudo isso que a gente está falando, né? E a tua verdade vai machucar ainda mais. Ou você vai colocar um band-aid numa fratura exposta, que você vai falar uma coisa que também, né, não vai colaborar. Por fim, já para encerrando bem devagarzinho, né, a compaixão nos leva à confiança. E a confiança nos leva à compaixão, com discernimento, com sabedoria. E tem semanas que eu faço sempre no início, hoje eu estou deixando para o final, para que possamos, né, lembrar que fazemos este encontro todas as quartas-feiras. Assim vamos nos lembrar de arautos, que as reuniões de arautos há mais de 15 anos que nos inspiram a continuarmos juntos nessa jornada de aprendizagem, com as lições, quando trazemos as lições uns para os outros. Então, vamos imaginar, né? Primeiro, já que vamos valorizar a confiança. Então, você confia na sua proteção, né? Na proteção pessoal, nos seus protetores, protetoras, mentores, mentoras. Então, entra nessa sintonia, vai para dentro do teu coração agora. E vai sentindo essa confiança nesse ser que pode ser que ele te acompanhe há várias existências, sabe tão bem dos seus desafios e das suas lições. E às vezes confiar na intuição, confiar nessa sintonia pode aumentar a tua confiança em escolhas, em decisões, em comportamentos. Essa confiança agora vai se ampliando, porque se você confia, você imagina que a sua casa agora, o ambiente em que você está, ele também vai ser protegido e a energia vai ser transmutada, porque de repente essa semana você ouviu noticiários ou assistiu filmes com violência ou né, de suspense, enfim, tudo que nós pensamos, falamos, assistimos, conversamos, tudo fica plasmado. Então, imagina agora, confia numa equipe que vai fazer uma higienização no seu ambiente, levando toda essa energia em direção ao sol. O sol vai requalificar toda essa energia e devolver para o universo num estado mais sutil. E agora, você confia em você mesmo, que durante a semana você vai manter esse... Alguém fez um comentário aqui, né? O céu azul e as montanhas verdes. Então, imagina todo o seu cérebro azul, né? Um céu azul mesmo, pensamentos azuis. E aí, imagina o seu coração nesse tom verde. E nessa sintonia, coração e cérebro, harmonizando todo o seu corpo. Confia agora que se você está com alguma questão física, confia que o seu corpo ele tem a capacidade de regeneração, assim como existe a capacidade de regeneração na natureza. Vai sentindo o seu corpo funcionando plenamente, os sistemas, os órgãos, todas as partes. E com essa confiança,
ampliada, com essa confiança na espiritualidade bem estruturada, nós vamos agradecendo e nos despedindo por mais esse encontro. E, se Deus quiser, até quarta-feira que vem. Obrigada, Michele. Obrigada a todos e a todas. Até. Obrigada, viu? Obrigada, Tchau. Delmar. Obrigada Delícia, a todos. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada a todos. Aline. Obrigada. Gratidão e boa tarde. Boa tarde.